Oi, tudo bom? Aqui é o Kay, de volta com mais um vídeo aqui para o canal da Toral Design e hoje a gente vai falar sobre etapas do projeto. Primeiro de tudo, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aqui eu mostro alguns projetos, dou dicas e falo sobre assuntos relacionados a interiores. Então, se você não quiser perder os próximos vídeos, se inscreve aqui no canal, clica no sininho das notificações e para todo mundo, deixa um gostei nesse vídeo se vocês gostarem e também segue a Toral Design no Instagram. Ok? Então vamos falar do assunto de hoje, que são as etapas de um projeto. Na verdade, se você já me segue aqui faz bastante tempo, um pouco mais de 2 anos atrás, quando o canal ainda estava mais no começo, eu fiz um vídeo chamado Como Funciona um Projeto. E é mais ou menos parecido com o vídeo de hoje, mas eu revi aquele vídeo recentemente, e que é um pouco por que eu resolvi fazer esse, e eu falava muito rápido, é um pouco constrangedor assim, eu falava super rápido, e a qualidade do vídeo também estava bem pior. E eu continuo recebendo algumas perguntas que me fizeram perceber que é relevante fazer esse vídeo de novo depois desse tempo. As pessoas ainda têm dúvida, então estou aqui de novo numa versão atualizada de 2019. O que as pessoas me perguntaram que me fez pensar nisso foi coisas do tipo: Kay, eu tenho uma sala quadrada que a porta fica na direita, a janela fica na esquerda, onde eu ponho o meu sofá? E daí eu vi que tem muitas pessoas que me acompanham por aqui, pelo Instagram, que veem o meu trabalho como umas sugestões, uma questão de inspiração no momento, de chegar e falar, põe um tapete aqui, uma cortina lá e tá resolvido. E não é bem assim que funciona, a gente faz projetos, não são sugestões, então tem uma estrutura, tem várias etapas e são elas que eu vou explicar. Outra coisa que acontece com frequência é algum cliente vir pedir o orçamento e tal, já imaginando que a obra vai começar no dia seguinte. E não que a gente vai fazer um projeto e que tem um trabalho em cima antes de começar a obra. Eu vou fazer uma analogia com uma coisa que acho que todo mundo gosta e vai ter facilidade de fazer a ponte. Imagina que eu trabalhasse com comida e vocês me contratassem com a expectativa de que eu fosse chegar com uma receita já na cabeça, vou para casa de vocês, começo a cozinhar e já entrego um prato pronto. Só que o meu trabalho não é exatamente esse, o de executar o prato. É de pensar a receita. Eu não vou com nenhuma receita pronta. Tudo é pensado para cada cliente. Então é como se eu fosse criar o prato, entender o que você gosta, fazer uns testes entre os ingredientes para ver o que combina, o que não combina, oferecer para você testar para ver se você gosta, se não gosta, se a gente está no caminho certo e depois pensar em executar esse prato e eventualmente esse prato ficar pronto. Então, voltando agora para a minha realidade de projetos, o meu foco é pensar o que vai ser feito ali na obra. Não é a obra em si, a execução daquilo. A execução é só uma consequência. O meu trabalho é de pensar as soluções e documentar isso de um jeito que as pessoas da obra vão entender. Então, criar as plantas, criar todos os desenhos técnicos que vão facilitar com que os fornecedores consigam executar aquilo que antes estava só na minha cabeça. Então, depois dessa longa introdução, vamos para as etapas do projeto. Eu vou falar como é que a gente faz aqui na Toral Design, cada escritório vai fazer de um jeito, mas eu acredito que a estrutura seja mais ou menos parecida. Então, a primeira coisa que a gente faz com o cliente é uma entrevista, uma reunião mais longa para entender o que ele precisa, ver as plantas, ver as fotos do jeito que o lugar está hoje e conhecer a pessoa, saber quais são os gostos dela, em que momento da vida que ela está, quanto tempo ela pretende ficar no lugar, porque quanto mais contato a gente tiver com ela, né, uma pessoa que a gente não conhece ainda, como é que a gente vai fazer uma coisa que ela vai gostar? Quanto mais contato a gente tiver, mais fácil fica de acertar. Depois disso a gente faz um orçamento, aí a pessoa aprovando, a gente vai até o local e faz uma medição para fazer uma planta nossa com todos os detalhes que a gente precisa. Depois disso a gente começa o anteprojeto, que é um primeiro estudo de como as coisas vão ser distribuídas no espaço. É uma planta 2D mais ou menos com essa cara assim. Nessa hora a gente já define, ó, vai ter tantas cadeiras aqui, uma mesa nessa posição, um sofá, você gosta do jeito que tá, você acha que funciona para o fluxo que você vai ter na sua casa. E daí é uma peculiaridade aqui do nosso escritório, porque vocês sabem que a minha formação é de administrador. Então, eu curto uma planilha. Várias pessoas vêm pra gente com uma restrição de orçamento, não é assim, que gasto quando você quiser, depois só me passa a conta. Então as pessoas já sabem mais ou menos quanto elas gostariam de gastar e tendo o anteprojeto aprovado, eu consigo dar uma base para elas de como eu vou distribuir o orçamento que elas têm. Então eu sempre faço uma projeção partindo de trás para frente. Ó, se você tem, sei lá, 200 mil reais para gastar, eu pensei em distribuir o dinheiro
dessa forma. E isso deixa as coisas mais previsíveis para o cliente. Se ele estourar o orçamento, ele consegue identificar onde ele comprou uma coisa mais cara do que estava previsto. E se ele economizar também, ou se ele quiser economizar, ele consegue identificar os pontos que ele consegue salvar um pouquinho de dinheiro. Tendo isso aprovado, a gente vai para o projeto em si, que a gente começa a dar volume para as coisas, dar a cara e escolher texturas. Então até fiz um vídeo falando sobre texturas, vou deixar o link aí, e a gente gera coisas mais ou menos que nem essas assim, para ver a composição dos materiais, se eles combinam entre si, se dá alguma coisa interessante. Esse momento do começo do projeto é quando a gente cria um conceito visual para o projeto. Então, antes ele só estava vendo em 2D, agora ele vem em 3D, com as texturas, que dá para ter uma ideia mais real de como as coisas vão ficar. Daí, ele aprovando isso, a gente vai atrás para escolher cada coisa específica. E ao mesmo tempo a gente começa a fazer as plantas técnicas, que é o que vai indicar para os fornecedores o que eles precisam fazer. Então, tem planta de construir e demolir, tem gesso, elétrica, hidráulica, iluminação, paginação de piso, enfim, é bastante planta. Até uma curiosidade, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está estudando e perguntou: ok, tô achando estranho porque meu professor me manda fazer um monte de planta, tô achando esquisito isso, tá certo? Tá certo, é assim mesmo que funciona. O nosso objetivo final não é fazer um monte de desenho, mas para a gente conseguir o resultado na prática, a gente precisa mostrar para as pessoas o que está na nossa cabeça. Então, precisa fazer desenho técnico. Então, todas essas etapas que eu falei para vocês até agora, tem um monte de detalhe. Tem que definir o acabamento de cada coisa, uma porta que abre para a direita, abre para a esquerda, onde vai ser gaveta, onde não vai ser, os nichos, se tem espaço suficiente para caber as coisas que o cliente pensou. São muitas variáveis que a gente precisa ir acordando com o cliente, então precisa de várias reuniões. Então aquela ideia de, você me contrata hoje e quando a gente começa a obra, começa amanhã, realmente não dá certo, é muito irreal. Mesmo para um apartamento muito pequeno, a gente dificilmente consegue fazer alguma coisa em menos de um mês. Porque todas essas reuniões, várias vezes nem o cliente pode reunir com a gente todos os dias que a gente gostaria. Então tem que adequar a nossa agenda, a agenda do cliente e fazer uma série de reuniões para definir cada pedacinho do projeto. Então, resumindo, primeiro a gente faz uma entrevista para conhecer o cliente, entender as necessidades, daí faz o orçamento, ele aprovando a gente faz a medição, depois da medição a gente vai para o anteprojeto, que é aquela em 2D, depois a gente começa a fazer o conceito, que tem 3 dimensões, e começa a definir cada uma das coisinhas que vão entrar na execução. Ao mesmo tempo, a gente faz as plantas técnicas, que é o que vai dizer para os fornecedores o que eles vão executar e como. E tudo isso vocês veem que é antes de começar a obra, a gente está tudo na parte teórica ainda, tudo no planejamento. E quanto mais a gente planejar, mais fácil fica a execução. Então é assim que funciona a parte do projeto. Se vocês quiserem, eu posso fazer um próximo vídeo falando mais sobre a execução, como é que funciona quando já começou a obra, mas eu achei que era legal a gente falar dessas etapas, porque eu vi que muita gente ainda tem dúvida, não sabe muito bem como é que funciona, várias pessoas estão contratando designer de interiores pela primeira vez e não sabem muito bem o que esperar, então eu espero que tenha ajudado vocês. E hoje eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixem o gostei, que é super importante. Se inscrevam aqui no canal, se não tiverem inscritos, sigam a Toral Design no Instagram, que é muito importante. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!